Eu encontro amigos da alma, amigos do coração, pessoas amadas, e confesso-vos que me sinto muito à vontade, porque nós estamos, como o Gilberto falou, em meio da nossa família espiritual, de pessoas amadas, de amigos queridos, e em nome da Associação Espírita Paulo de Tarso de Guarani do Oeste, eu agradeço a vocês que têm nos estendido a mão, têm nos ajudado em prol às nossas atividades lá em Guarani, e que sem vocês seria muito mais difícil. Então eu trago lá de Guarani do Oeste um abraço fraterno aos irmãos, aos amigos queridos, e agradeço. Depois do encontro com Jesus, às portas de Damasco, Paulo retirou as vestes da nobreza e vestiu as sandálias da humildade e do trabalho árduo. Em determinado ponto da sua trajetória, ele se vira sozinho, abandonado pelo pai. A mãe já havia falecido, havia perdido a querida e amada noiva Abigail, perdeu todos os bens materiais que tinha e fora rejeitado pelos diletos amigos do coração. Estava fugindo das cidades onde passava e as perseguições se iniciavam. Certa feita, saindo de uma cidade, depois de sofrer as agressões físicas, se percebeu doente, febril. Procurou uma caverna para ali descansar. Percebeu que o corpo não aguentaria o árduo trabalho que ele havia se proposto. E ele eleva uma prece a Deus, pedindo a Jesus que estivesse junto com ele. E antes de terminar a prece, naquele local úmido, gelado, ele percebeu que do fundo da caverna iniciava uma luz, e que essa luz fora se agigantando. E ele não sabia se dormia, se estava acordado, se eram alucinações causadas pela febre, pelos cortes que ele tinha no corpo, ou de alguma enfermidade que ele havia possuído. Viu no centro dessa luz Abigail, sua noiva. Queria levantar, abraçá-la, articular alguma palavra, e ela, percebendo que o seu amado ali estava, sem conseguir articular nenhum som, olha com carinho para ele, e ele mentalmente fala para ela: Abigail, olha como que eu estou, todo machucado. Penso que não vou conseguir, vou morrer logo logo, e em breve eu estarei aí com você. E ela, com os olhos muito serenos, mas muito firmes, atinge-o com aquele olhar e mentalmente também lhe diz: Paulo, espera. Espera que ainda não é o momento. Coisas virão ainda para que tu possas realizar, e ainda não é o momento. Mas como não é o momento, o que eu vou fazer com essas pessoas que não aceitam a mensagem? Olha como que eu tenho sofrido, passando de cidade em cidade, passo fome, passo sede, durmo no relento, já não tenho mais o amor da minha família, os meus amigos. Olha para mim, como que eu estou. Paulo, perdoa. Eles ainda não entenderam quem é Jesus, mas você entendeu. Seu pai não conheceu o Cristo, mas você conheceu. Os amigos doutores da lei andam na contramão do caminho que você está. Não é o melhor. Perdoa-os. Eles ainda não compreenderam. Mas o que eu vou fazer quando eu chego em uma cidade e eles querem me bater, me apanhar? Como que eu vou desenvolver as atividades que tenho com tantas dificuldades, com tanto sofrimento?
com tanta dor e agora doente. E ela diz: Paulo, ama, porque só o amor cobre a multidão de erros e impulsiona a criatura a uma outra vida, a uma vida melhor. E assim, meus amigos, é conosco na nossa trajetória. Nós caminhamos aqui na terra e, vez ou outra, as dores e as dificuldades batem à nossa porta. Nos deparamos com coisas, com 1000 alfinetadas, mas que se tornam grandes para nós, e trazemos cada um a nossa cruz. E para essa compreensão da verdadeira libertação, do verdadeiro aprendizado, da verdadeira cura, nós vamos tomar o Evangelho segundo o Espiritismo e os preceitos que a doutrina espírita traz, porque o Espiritismo é uma doutrina, um ensinamento filosófico, nos explica de onde nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui e para onde nós vamos, do seu ponto de vista filosófico. É a religião que liga a criatura com Deus e que nos orienta que nós podemos falar com Deus sem intermediários e que nós somos filhos todos de um mesmo Pai e que existe, nesse ponto de vista religioso, a vida depois da vida. E traz no ponto científico a comprovação da existência da alma, da sobrevivência do espírito e da certeza da vida após a morte. Não é segredo para ninguém atualmente que existe uma vida depois dessa vida. E reunindo essas informações e todas as informações que o Espiritismo nos traz, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, nós recolheremos as verdadeiras explicações das nossas dificuldades. Vamos compreender que existem aflições que são criadas por nós mesmos. Escolhemos mal, plantamos a semente e não a escolhemos, não a elegemos de forma consciente. E depois vamos coletar o fruto através da dor e das dificuldades. Quantos pais e quantas mães olham para os filhos e dizem: meu amor, meu filho, minha filha, esse não é um caminho bom. Esse que você escolhe, esse caminho, vai te trazer uma dor, um sofrimento. Quantos de nós que estamos aqui ouvimos isso dos nossos pais? E passamos em revista os conselhos e reconhecemos: realmente, eu fiz errado, eu não deveria ter escolhido esse caminho. Nós vamos também nos orientar que existem aflições na nossa vida que não estão com as causas atuais aqui nesta encarnação, que nós trazemos os programas espirituais, reencarnatórios, alguns caminhos pelos quais nós temos que passar de um outro momento, de uma outra vida. E são nesses vai e vem das nossas reencarnações as oportunidades sublimes que nós temos de aprender. Porém, nós hoje, na sociedade moderna, não cultivamos a paciência e nós queremos que as coisas se resolvam muito rapidamente. Não queremos chegar no mercado e comprar azeitona descaroçada, picada, os alimentos já limpos, picados na bandejinha. Nós todos, isso está errado? Não. Nós devemos procurar a melhoria, a prática, economizar o nosso tempo, só que nós devemos também colocar os nossos pés no chão e raciocinar sobre a nossa conduta. Qual é o caminho que eu tenho escolhido para a minha vida? Escolhemos às vezes caminhos que são tortuosos, mas pela facilidade, pela rapidez, onde nós estivemos agora no final do ano em uma confraternização que é boa, onde nós recebemos a família, observamos as pessoas que nós amamos, que nós queremos muito, porém, nos esquecemos do verdadeiro significado do Natal e do final do ano, que é a confraternização de Jesus. E nós passamos a máscara social e utilizamos o verniz social para receber as famílias, os amigos na nossa casa, inclusive aqueles que nós não gostamos, ou
aqueles que não gostam de nós. E quando alguém fala alguma coisa, ou alguma criança quebra alguma coisa da nossa casa, nós sorrimos por fora e dizemos: não tem problema, isso acontece assim mesmo. Mas por dentro o sentimento é outro. O verdadeiro significado do Natal, do aniversário de Jesus, que não é do Papai Noel, pasmem os senhores, o Natal não é do Papai Noel. O Natal é o aniversário de Jesus, o Cristo que faz o movimento de nos trazer uma mensagem sublime, límpida e pura do verdadeiro ser cristão, do comportamento cristão. E nós vamos recolher as explicações de algumas coisas que nos acontecem na nossa vida e que nós não encontramos explicação em outro lugar. Um dos livros muito pouco estudados é o livro O Céu e o Inferno, onde nós vamos recolher no capítulo 7, Código Penal da Vida Futura, os processos da nossa mudança. Todos nós erramos, ninguém é perfeito. Todos nós que estamos aqui já escolhemos mal, plantamos uma semente de espinho e lá na frente nos espetamos nesse espinho. Isso é natural, nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro dos Espíritos e o livro que trata das recompensas e das punições futuras. Todos nós aqui já erramos e está tudo bem, porém nós vamos abandonar a culpa e trazer a responsabilidade para a nossa intimidade e passar pelos processos de evolução. E o primeiro passo é o arrependimento. Quando a pessoa reconhece: errei, não fiz bem, poderia ter feito diferente, não poderia ter feito o que eu fiz, que isso é natural. E o Espiritismo nos orienta a abandonar a culpa, a deixar para trás os movimentos da culpa, do paradeiro, do indivíduo que cria raízes e aquele pensamento negativo, aquele sentimento de culpa cria raízes na sua intimidade. Não, nós não somos uma planta, nós somos um ser espiritual que estamos em movimento. Ora estamos no mundo espiritual, ora nós estamos aqui na carne, e a experiência é o que é. A experiência serve para o nosso aprendizado e a nossa evolução. E nós devemos nos arrepender daquilo que não fizemos bem, porque o arrependimento é o primeiro passo. Depois nós passaremos a sentir na pele aquele que nós escolhemos errado, o caminho outro que nós elegemos que não foi o melhor. E lá na frente nos viramos aos nossos pais e às nossas mães e dizemos: bem que a senhora me falou, bem que o senhor me disse. Tive que passar pela experiência para reconhecer que não era o melhor, que não era o melhor caminho. E nesse passar pela experiência da expiação, o indivíduo aprende e lê do engano daquele que não aproveita a oportunidade de que ele passa pelos vai-e-vens, pelos apertos, das dificuldades e não aprende. E depois nós vamos passar pelos processos da reparação. E os processos da reparação, nós vamos entender que toda e qualquer doença, toda e qualquer dificuldade é para o nosso aprendizado e que nada acontece sem a permissão e sem a orientação de Deus. Muitos de nós abandonamos, queremos sair correndo, não temos paciência para enfrentar uma gripe. Vamos ao médico hoje, olha, acho que vai me dar uma gripe, já vai na farmácia, já compra o remédio, já toma um corticoide, e aí a pessoa estende um processo gripal de 5 dias para 10, porque tomou o remédio que não precisava antes da hora, e ao invés de ajudar, atrapalha. Já começa logo tomando antibiótico. Eu já vou ao doutor porque eu quero tomar o antibiótico para a gripe. Se vocês não sabem, o vírus da gripe é um vírus. Não tem antibiótico para vírus, antibiótico é para bactéria. E o indivíduo já toma o antibiótico antes da hora. E quando precisa do antibiótico, não tem. Ele tem que ser internado para tomar na veia. Porque não tem antibiótico que pegue
mate a bactéria que o indivíduo desenvolveu depois. Meus amigos, nós escolhemos o mais rápido, queremos aquilo, queremos entrar aqui na casa espírita, sentar-nos nas cadeiras e não queremos realizar os processos da evolução através do arrependimento, da expiação e da reparação. E não nos modificamos. O principal, o indivíduo quer que venha alguém, olha para o presidente do centro e diz: deve ser um espírito que está na minha casa, atrapalhando a minha evolução, o meu progresso. Então eu quero que vocês retirem os espíritos que estão na minha casa. Podem retirar 100. Se o indivíduo não tiver uma mudança moral, voltarão todos eles para dentro de casa. E na maioria das vezes, nós plantamos as nossas dificuldades aqui, nessa encarnação, e recolhemos aquilo que espalhamos. O que nós temos espalhado? Somos convidados diariamente às reflexões dos estudos. Não existe outra forma de progresso que não seja intelectual e moral, já nos diz o Livro dos Espíritos. E também que não basta não fazer o mal. Alguns dos nossos irmãos equivocados, ou com falta ainda do conhecimento, de sentar, de estudar, de ler, de participar dos estudos, acredita que não fazer o mal basta. Mas eu sou uma pessoa boa, eu não faço mal para ninguém, mas também não faz o bem. Bastará o homem, para a sua evolução e para ganhar o reino dos céus, não fazer o mal? Diz Allan Kardec aos espíritos, pergunta. E os imortais respondem: não, o indivíduo deve fazer o bem. Ele deve conduzir-se numa atitude para auxiliar as pessoas. E o nosso jovem que leu a mensagem da manhã, ele vai falar sobre a fraternidade. Nós somos muito fraternos fora da nossa casa, fora da nossa convivência. Mas quando estamos com os nossos e no reduto da nossa família, o indivíduo que sorri lá fora fecha a cara dentro de casa, quando nós deveríamos sorrir nos dois momentos. Esperamos o final do ano para a comemoração e as confraternizações e organizamos o melhor, e depois que passa, nos esquecemos que nós estamos convivendo com aqueles com qual nós temos uma ligação espiritual, e devemos nos perguntar: Deus coloca o indivíduo, um filho, no lugar errado? É claro que não. Não estamos reencarnados na família errada, com as pessoas erradas, com o filho errado, com o pai errado. Ah, mas você diz isso porque você não conhece a minha família, você não sabe com quem eu convivo. Meus amigos, não existe erro na lei divina. Existe uma programação reencarnatória, onde nós, em determinados pontos da nossa caminhada, iremos passar pelas dificuldades da dor física, da dor moral, dos comprometimentos fisiológicos, e a verdadeira cura, ela está na mudança moral do indivíduo, porque se nós somos espíritas e nós acreditamos na vida imortal e a função do espiritismo, que é a única coisa que o espiritismo combate é o materialismo, a única. A função que a doutrina espírita tem é de espiritualizar as pessoas, de tornar as pessoas mais espiritualizadas. E muitos de nós ainda temos uma dificuldade muito grande, alguns, de reconhecer que a verdadeira cura acontece de dentro para fora. É a mudança do indivíduo de conduta, é o processo que o indivíduo conquista pelos meios próprios e reconhece que não tem privilégio na lei divina. É a lei de ação e reação, é o merecimento, embora nós possamos lançar mão da misericórdia divina. Quantos de nós somos imprudentes e damos campo mental a ideias e pensamentos negativos? Quantos de nós? Quando alguém nos perguntar: olá, como vai você? Sorria e diga: eu estou bem.
mesmo que por dentro esteja em frangalhos, sorria e diga: eu estou bem, subindo igual foguete, só para cima, graças a Deus, estou ótimo, estou ótima, porque nós não devemos dar campo mental a pensamentos negativos, pensamentos de miséria dentro de casa, de que não vai conseguir, de que não é capaz, de que Deus abandonou o indivíduo. Não, nós somos filhos todos do mesmo Pai, e o sol brilha para todos, para os justos e para os injustos. E nos diz o nosso Senhor Jesus Cristo que nós não sairemos sem que nós tenhamos acertado até o último centil. Isso significa que nós vamos passar pelas experiências para o nosso aprendizado, para a nossa própria evolução, e que tudo que nos acontece está localizado dentro de uma lei, e que essa lei, ela é de bondade, de justiça e de misericórdia, não de maldade, de acerto de contas ou de punição. Não, é uma lei de misericórdia, de bondade, de justiça, onde os herdeiros de Deus, os indivíduos que somos nós, os espíritos imortais, herdeiros de tudo que é bom, de tudo que é nobre, de tudo que é belo, estamos aqui na terra não para nós sofrermos, mas para aprendermos com as situações que nos chegam, e vamos compreender que os brandos e pacíficos são bem-aventurados, porque herdarão a terra. E do subtítulo que nós lemos no Evangelho segundo o Espiritismo, a paciência, nós vamos observar na primeira frase que o Espírito amigo nos coloca, que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Mas como que nós vamos reconhecer as bênçãos que a dor manda para nós? Nós não queremos passar a dor, não queremos passar a dificuldade, mas é necessário. A mãe, quando leva um filho amado, uma coisinha dessa que dorme no nosso colo, leva na salinha da enfermeira, e a enfermeira vai aplicar 4 vacinas. Os mais jovenzinhos que não compreendem, entram alegrinhos, e daqui a pouco a picada vem, e a enfermeira diz: segura a perninha dele, segura a perninha dela, e o papai consciente e a mamãe consciente segura, e a enfermeira aplica a vacina, e a criança chora, berra, depois tem febre. Os maiorzinhos, quando passam perto da sala de vacina, eles já arrepiam, querem sair correndo, e a mãe negocia, fala: não, meu amor, depois eu vou levar você para comer, eu vou te dar um chocolate, eu vou te dar um brinquedo. Ai, eu não quero nada disso, não quero entrar nessa sala. Chama o pai. O pai segura o menino e vem a enfermeira e aplica. Num dia frio que a criança diz: papai, eu não quero ir à escola. Ah, mas você vai, você tem que ir. Ai, mas eu não gosto de ir lá da escola. O pai e a mãe consciente dizem: não, você vai, mesmo sem querer. E assim, meus amigos, é conosco, é para o nosso próprio bem, para o nosso próprio aprendizado. E quando nós observamos as andanças de nosso Senhor Jesus Cristo e todas as curas que Ele fez, em todas nós vamos observar uma frase: a tua fé te curou. Quando Ele tem um encontro com o cego e coloca as mãos e devolve a visão ao cego, Ele diz ao cego: abra os olhos e veja, abandone a capa e me siga. O convite é para todos nós que antes éramos cegos, mas agora nós enxergamos, nós vemos, nós temos uma visão dilatada, compreendemos as dores, as dificuldades, e nós devemos, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, acatar, porque nós temos motivos de resignação, compreendemos as dificuldades, reconhecemos que tudo que nós estamos vivendo fazem parte da nossa vida, e que nós devemos buscar a melhora, devemos buscar a cura, devemos procurar os profissionais capacitados, devemos procurar, por exemplo, uma casa de oração como essa, que agora, nesse momento em que nós estamos refletindo sobre as histórias, lembrando sobre o Cristo, várias equipes de espíritos nobres, que são coordenados pelo patrono desta casa, estão nos reorganizando vibratoriamente, nos aplicando passes de tratamento, passes de cura, mas nós devemos também nos lembrar que a cada um segundo as suas obras,
que não existe privilégio que cai do céu, não existe nada nem ninguém que ultrapassa ou que burla as leis divinas, e que nós devemos evoluir através dos estudos, nós devemos evoluir através da mudança moral, da conquista dos valores e abandonar os valores transitórios que nós devemos aprender a conviver, mas nós devemos aprender a conquistar os valores imortais, aqueles que os ladrões não roubam, que as traças não corroem e que nós vamos levar na nossa mala da consciência, a nossa mala perispiritual. Vamos levar tudo aquilo que nós aprendemos, que nós conquistamos, que fizemos aqui na terra, que mudamos a postura, que compreendemos que a cada um segundo as suas obras e que a nossa fé, ela pode nos curar e que a cura acontece de dentro para fora. O intimorato Paulo de Tarso, o disseminador do Evangelho de Jesus, transitou com dores físicas. Nós, os cristãos atuais, se chove 10 minutos antes da palestra, nós desligamos o carro e dizemos: olha, nós não vamos hoje ao centro, está muita chuva. Se nós temos uma dor na ponta da unha do dedinho do pé, nós não saímos de casa para vir à atividade, porque estamos sentindo uma dor. Se a dor ela é na acústica da alma, nós enxugamos o nosso rosto e estendamos a mão para o outro que sofre mais que nós, compreendendo que não existe aprendizado, não existe ganho sem esforço. Não existe. Não existe o indivíduo querer receber, pedir. É necessário pedir para que possa se obter. É necessário bater a porta para que ela se abra. É necessário acreditar que recebe para poder receber. Porque se o indivíduo ele passa por uma dor, uma dificuldade, e ele vem ao centro e entra para tomar um grupo de estudo, e tinha uma mulher, uma senhora, que era trabalhadora rural, e ela ia todo estudo. Então eu via sempre que alguém oferecia o livro dos Espíritos para ela, e ela falava: não, obrigado. Para ela que ela acompanhasse o estudo no livro. Quando era o estudo do Evangelho, davam o Evangelho e ela dizia: não, obrigado. Ela estudou conosco 2 anos. Até que o último dia eu tomei a liberdade de comprar um Evangelho segundo o Espiritismo novo e um livro dos Espíritos novo para ela. E quando eu dei esse livro para ela, ela ficou contente, me abraçou, me agradeceu e me chamou de lado e disse: eu não sei ler, então eu vou transferir o seu presente para outra pessoa. Participou do estudo 2 anos, só ouvindo, porque não sabia ler nem escrever, analfabeta. Meus amigos, nós damos desculpas, nós realizamos as desculpas, esfarrapadas, é claro, para que nós não estudemos, para que nós não aprendamos, e pasmem, a responsabilidade é nossa. Nós não vamos conquistar os valores intelectuais, os valores morais, sem o aprendizado nobre. Impossível. Porque o aprendizado vai tomar lugar, o aprendizado, o pensamento bom, o pensamento nobre, as coisas boas que nos acontecem na vida tomarão lugar das coisas ruins. A luz ocupará o lugar da escuridão. O amor trará novamente uma perspectiva que dantes o sentimento de raiva, de ódio, não deixava com que o indivíduo tivesse. A fraternidade verdadeira, ela vai trazer ao indivíduo a bondade e a caridade como entendia Jesus Cristo, nosso Senhor, que é sermos bons para com todos, inclusive para aqueles que nos fazem o mal, que nos ferem. Nós temos um pouquinho mais de tolerância para com as imperfeições dos outros. Nós não toleramos o vizinho que acumula folha na nossa casa. Queremos brigar com a pessoa que estaciona o carro e atrapalha a nossa vaga. Nós não temos tolerância, porque eu sei que as dificuldades são muitas que nós temos. Nós temos dificuldades na nossa casa. E como é difícil a tolerância dentro de casa com aqueles que nos conhecem, que nós conhecemos e que nós nos amamos. Como nós ainda temos dificuldade, isso é comum para todos.
Só que a doutrina espírita nos chama à renovação, nos convida, Jesus e como Paulo de Tarso, a abandonar as vestes da nobreza e a calçar as sandálias da humildade, que todos nós ainda temos dificuldade. Isso não é novidade para ninguém. Porém, nós devemos acionar o raciocínio e colocar o nosso pensamento à frente do nosso sentimento, e toda vez que um pensamento de raiva, de maldade, um sentimento de tristeza, de angústia, de ansiedade, eu paro e analiso: por que eu estou ansioso ou ansiosa? Por que eu tenho vontade de chorar sem motivos? Por que eu passo aqui nesse lugar, eu olho e me lembro daquela pessoa e eu tenho uma raiva, um ódio? Esse sou eu, tudo bem. E agora? Como eu faço para a minha modificação? Porque se eu sei que a cada um segundo as suas obras, eu reconheço que eu devo fazer a minha modificação, eu devo organizar novos pensamentos, e não tem como organizar novos pensamentos sem o estudo nobre, o estudo sistemático que essa casa de oração oferece. Quantas curas nós recebemos durante os movimentos, os momentos doutrinários do Centro Espírita. Quantos espíritos nobres recolhem os fluidos dos médiuns de efeitos físicos, médiuns de cura, que nem sabem que são, e distribuem, reorganizando as nossas energias, reorganizando os nossos centros de força, o nosso ser espiritual, e nos ajudando nos processos de cura. Mas é preciso, como Paulo, ter a paciência, confiar, acreditar, mas também amar. E esse movimento do amor não é aquele amor falado, desenhado nas telas, mas é o amor tete a tete, um com o outro, compreendendo que se o outro ele tem uma dificuldade, eu também tenho. Então nós unimos as nossas facilidades e um auxilia o outro, ao invés de estender o dedo e dizer: você tem esse defeito. É claro que aqui em Valentim Gentil os casais não fazem isso. Você tem esse defeito, você é assim, mas você também é assim. Ao contrário, aqui acontece ao contrário. Os casais estendem o dedo e falam das qualidades que o companheiro ou companheira tem. Não é assim que acontece? Não é verdade? Mas é natural. Mas nós devemos, ao invés de estender o dedo, de estender a mão e dizer para o marido ou para a esposa: querido, estou percebendo que você anda exagerando nisso. O que acontece? Por que anda tão nervoso? Por que você está assim, tão triste? Por que você anda tão nervosa, está cabisbaixa? Quantos pais não olham no rosto dos filhos? Querido, por que você não vem comer à mesa? Por que você está triste no quarto? Fica muito no celular? O que está acontecendo com a tua intimidade? Me diz. Querida, percebo que eu chego nervoso e você também me dá uma patada. Nós não casamos para isso. Como que nós vamos conduzir a nossa trajetória? Aí eu vos pergunto, é fácil? Quando um chega nervoso, nós estendermos a outra face e respondermos com a benevolência? É muito fácil, não é? Não, é difícil. Mas esse é o convite do Cristo e a mensagem de Jesus. Essa é a mensagem de Jesus. E na última carta que Paulo manda a Timóteo, ele diz: Timóteo, venha depressa, antes que o inverno chegue. Traga a minha capa, que eu pressinto que são meus últimos dias aqui na terra, preso, embaixo da torre, sem claridade, sem ar, sem comida, numa cela úmida, ele aguardava o seu julgamento. Até que, ao amanhecer do dia, antes do pôr do sol, o imperador assina a carta. Hoje Paulo de Tarso será decapitado. E os soldados embriagados tomam-lhe pelo braço, um lhe dá um bofetão no rosto, o outro lhe cospe na cara. E ele limpa e levanta a cabeça e vai com eles até o local destinado à sua execução.
Então, o líder da expedição lê o decreto e diz para ele: hoje o Senhor será executado, e o tipo de morte é decapitação, lhe será cortada a cabeça através de um golpe da espada. Quando ele lê a sentença, o carrasco toma a espada na mão. Paulo de Tarso firme olha para ele: você não precisa fazer esse serviço, porque se você fizer, eu logo estarei com Jesus, e você terá que voltar ao imperador que lhe faz realizar as maldades. Você não é obrigado. Ele treme, a espada cai da mão. O segundo então toma a espada e num átimo de segundo corta a cabeça de Paulo. Ele então sente que o tórax não inflava mais, não conseguia respirar, afogava-se naquele sangue, tentava respirar e não conseguia abrir os olhos. Estava cego novamente, até que ele percebe que o ar já conseguia mais uma vez entrar nos seus pulmões, mas não conseguia ver. Percebeu pelos ruídos que estava embaixo de uma árvore frondosa e sentia na pele a brisa suave e mansa dos primeiros horários da manhã. Já respirava, até que ele ouve um andar, e ele diz: quem és tu? E o espírito amigo diz: Paulo, eu sou Ananias, lembra-te de mim? Lembras-te de mim? E estendeu a mão sobre os olhos dele e diz mais uma vez: Paulo, eu venho em nome de Jesus, para que você tenha novamente a visão. Abra os olhos, Paulo. E quando Paulo de Tarso abre os olhos no mundo espiritual, reconhece que as suas mãos não tinham mais as cicatrizes, que o corpo não era aquele corpo ao quebrado, toca o seu pescoço e percebe que a cabeça estava no lugar. Meus amigos, foi naquele momento em que ele vê ao longe uma luz que se formava. E no centro dessa luz, como naqueles dias, às portas de Damasco, ele vê Jesus novamente, Senhor. E para sua grande surpresa, ao lado do Cristo, Abigail, a amada, e do outro lado o irmão dela, Estevão. E ele olha para Jesus como se uma criança olhasse para o pai e quisesse abraçar a noiva, e Jesus diz para ele: Paulo, vai, meu filho, vai ser feliz, porque tu amaste muito na terra. Ele abraça a noiva amada, abraça Estevão e se joga nos pés de Jesus. E depois daquele momento de alegria, eles vão a altas esferas. E Jesus diz para ele: Paulo, confiaste muito, trabalhaste muito, esperaste muito e fizeste a implantação do reino de Deus na terra. Agora terás muito descanso. Aproveita, refaz a tua vida. E o intimorato, disseminador do Evangelho, diz: Senhor, se eu pudesse escolher, eu te pediria para me dares trabalho. Quero trabalhar. E assim, meus amigos, devemos ser conosco também. Nós necessitamos abandonar o banco de reserva e devemos tomar a caneta, o papel e escrever a nossa própria história. Quantos de nós passamos 10 anos na casa espírita e nunca contribuímos com nada no centro? Não aplicamos um passe, não participamos do estudo, não limpamos, não auxiliamos nas promoções. Queremos que as coisas caiam para nós de mão beijada. E não é assim. A lei, ela é do trabalho, da evolução e de esforço. O meu desejo pessoal é que todos nós nesse ano de 2025 possamos participar de todas as atividades possíveis, porque cada um tem uma limitação, e devemos desempenhar as atividades que nós consigamos.
E devemos abandonar os pensamentos de derrota, de tristeza, de raiva, de mágoa, de ansiedade e trocar pela caridade, pela fraternidade, pelo verdadeiro sentido do amor, da fé, da esperança, da solidariedade verdadeira, como leu o garoto na mensagem, o João na mensagem. Que nós possamos registrar na acústica da alma a mensagem do Cristo e fazermos um movimento de mudança íntima. Muita paz e muito obrigado a todos.